A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, graça e paz, a paz do nosso Senhor, conforme você se expressa. Desde já queremos agradecer e desejar aí a você uma boa tarde, a qual essa semana qual nós adentramos seja cheia de bênção, cheia da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A você aí que passou esse Natal, que teve um Natal abençoado, teve uma família em paz, veio aqui um motivo de alegria. Que essa semana que adentra também, que Deus também possa fazer que esse ano novo, a qual nós iremos chegar, também seja da mesma forma, como foi o nosso Natal, cheio de paz, de alegria, de amor, e que essas confraternizações nós possamos cada vez mais aprender no Senhor Jesus Cristo a unificarmos a nossa casa e a família. E é sobre isso aqui, a paz do nosso Senhor, o nosso pastor João, aí que está por detrás dos bastidores, nos auxiliando para que esse programa Café com Fé ele venha cada vez mais se expandir como o Senhor ele tem feito ao decorrer desses anos e ao decorrer desses dias que a qual ele se retornou com um novo estúdio e com uma nova ampliagem, meus irmãos. Eu queria nesta tarde deixar uma palavra ao meu e ao seu coração, e ela é voltada para um termo família. E talvez para muitas pessoas irão ler e vão entender como crítica, para outros eles irão ler e entender como assim fosse uma forma de rejeição. Mas Deus ele sabe como fazer, e por intermédio da sabedoria do seu Filho ele nos traz em esclarecimento o verdadeiro sentido das palavras. E essa palavra, irmão, ela está no livro de Marcos, ela também se encontra no livro de Mateus e também no livro de Lucas. Mas eu queria fazer a leitura no livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 31 em diante. E diz assim: chegando-se então os seus irmãos e a sua mãe, e estando-se de fora, mandaram-lhe chamar. Versículo 32, que a multidão que estava sentada ao redor dele, disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos o procuram, e esses estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Olhou-se ao redor para o que esses estavam assentados junto dele e disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fazer a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, meus irmãos e a minha mãe, que é minhas irmãs e minha mãe. Irmãos, essa palavra para muitas pessoas que talvez não buscam ter um pouco mais de entendimento sobre ela, vai entender que Jesus aqui está falando uma palavra meia dura e crítica em termos do seu parentesco. Mas nós vamos ver algo interessante, e ao ler em termos dessa palavra, fui buscar um pouco a forma que Jesus ele expressa. Nós vamos ver que o começo da história vai dizer que Jesus ele estava assentado e ali ele estava ensinando dentro de uma casa. E a palavra diz que pela aquela multidão se aglomerar, chegando a um ponto de não ter espaço para as pessoas que mais se aproximavam chegar até Jesus. E nisso a palavra diz que chega sua mãe, chega seus irmãos, e agora queriam falar com Jesus. Por a multidão ser tanta, eles não puderam chegar próximo, então chega um mensageiro, a qual ele estava mais próximo, e avisa: olha, tua mãe e teus irmãos se encontram lá fora. E eles almejam falar com você e estão te chamando. Jesus olha para ele e deu essa resposta como eu acabei de ler, que ele faz essa pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E eu vendo aquele povo que estava ao redor, ele diz: esses aqui são meu pai, minha mãe, minhas irmãos e as minhas irmãs. E são todos esses a qual ouvem a palavra de Deus e que voltam a praticá-la. Nós vamos ver uma coisa interessante, irmãos. O porquê que a família de Jesus vai ao seu socorro, vai ao seu encontro. Nós vamos ver claramente que quando Jesus ele traz esses ensinamentos, se levanta um grupo de fariseus, e ao ver Jesus fazer algo maravilhoso, eles começam a falar mal a respeito da ação de Jesus. E uma das coisas que nos chama a atenção é que quando essa conversa chega aos ouvidos da sua mãe e dos seus irmãos, qual foi o objetivo deles? E ao socorro de Jesus. Porque nós vamos ver mais um pouco em cima, no versículo 21, a palavra diz que quando seus parentes ouviram, eles saíram ali em busca de socorrer, para o prender. Porque esses diziam que eles estavam fora de si. E isso acontece quando Jesus automaticamente ali faz uma expulsão de um espírito imundo.
E aonde muitos fariseus dizem, olha, ele expulsa os demônios com o nome de Beuzebu. E nesse motivo as pessoas acham que Jesus estava louco ao dar uma resposta dizendo como pode Satanás agora expelir o próprio Satanás. E nisso a família de Jesus ouve, então vai ao seu socorro. E ao chegar lá, ele vê uma multidão que estava em volta, não conseguindo chegar, manda um mensageiro para avisar que eles se encontrariam ali fora. E eu vejo uma coisa interessante, e trazendo para o nosso dia de hoje, a importância da nossa família e o ambiente aonde verdadeiramente deveríamos estar. Você vai ver que Jesus, quando ele começa o seu ministério a pregar sobre essa palavra do reino, nós vamos observar que até mesmo os próprios irmãos de Jesus não confiavam no ministério a qual a ele foi entregue. Se você for lá no livro de João, do capítulo 6, do versículo 5, você vai ver ali até o 7, os próprios irmãos de Jesus querendo que Jesus fosse aquele homem que ganhasse essas multidões, se apresentando, fazendo show, fazendo espetáculo. Mas Jesus ele diz não, que não foi para essa forma que ele veio. O objetivo dele foi trazer um verdadeiro ensinamento, nos dar a clareza dessas verdades e nos libertando e até mesmo nos trazendo a cura para esse mundo que hoje nós estamos enfrentando. Então nós vamos ver claramente que a família de Jesus, que hoje para ser uma família que viesse ali ao apoiar, muitas das vezes também criticaram. E por essa forma que Jesus agora ele pergunta, qual é minha mãe, quem são meus irmãos e quem é minhas irmãs? E ele vai dizer que são aqueles a qual esses ouvem a palavra de Deus e que faz a vontade de Deus. E um ponto que eu chamei interessante aqui, que você vai ver que aonde Jesus estava, a família dele não se encontrava. Então há a importância de hoje nós, como fazemos parte de uma família, o lugar aonde nós se encontramos. Você vai ver que a maioria dos lugares onde Jesus ia, era sempre encontrado Jesus, os discípulos e sua mãe. E o dos irmãos de Jesus, a Bíblia não relata onde eles se encontravam. São poucos capítulos da Bíblia que vai ressaltar em termos disso. E aqui nós vamos ver dois aspectos interessantes, que quando Jesus ele fala em termos desse versículo, que ele diz, essa pergunta é quem são a mãe, irmãos e irmã. Foi por isso que eu disse que talvez traria uma polêmica ou até mesmo para algumas pessoas traria uma crítica. Mas o objetivo dessa palavra, irmãos, a qual Jesus ele fala, essas palavras de Jesus, elas foram uma repreensão, em termos de quê? Ele diz em termos de uma impedúlia, que quer dizer, em outras palavras, um culto em que muitas pessoas nos dias de hoje realizam em prol a sua mãe Maria, que hoje é conhecido como a Virgem Maria, e isso é ensinado a muitas pessoas. Mas Jesus ele não mostra uma coisa aqui interessante para nós. Ele nos dá aqui verdadeiramente ao decorrer como mãe, como sendo mãe natural. Jesus ele não desonrou a sua mãe, muito pelo contrário. As pessoas vão entender, poxa, mas ele está dizendo que quem era minha mãe? Muita gente vai entender, ele desrespeitou a sua mãe, ele não desrespeitou a sua mãe. Nós vamos entender claramente que Jesus, ao falar em termos dessa palavra, o que verdadeiramente ele queria dizer, tanto para aqueles parentes que ele passou a adquirir agora espiritual. Ele queria mostrar para essas pessoas que sempre haveria a possibilidade, como diz a palavra aqui, de nós sempre ter o respeito e a tendência pelas pessoas, tanto espiritual como nós também adquirirmos isso na nossa família natural. Que hoje é diferente nós vermos isso. É por isso que nós vamos ver que quando Jesus ele diz algo interessante em termos de família natural, hoje muitas pessoas não acreditam que você, que eu e cada pessoa que vai ver essa live hoje estando na religião, esteja mudado. Muitos têm no hábito de achar que isso aqui é só uma forma que nós adquirimos para verdadeiramente se escondermos das situações a qual nós vivíamos. Não tem aquelas pessoas que quando você aceita Jesus e quando elas chegam diante de você e dizem, hoje eu aceitei a Cristo, sou uma nova criatura, as pessoas dizem, não vou te dar uma semana. Então Jesus ele nos mostra em termos disso, que nós como sendo hoje uma pessoa que assumimos uma outra particularidade, que agora já não é mais uma família só natural, mas uma família espiritual, nós temos que aprender a adquirir esses respeitos. E é por isso que Jesus ele não desonra a sua mãe natural. Mas o que Jesus queria ensinar em termos dessa palavra? Ele quis passar para Maria que seria muito mais proveitoso
ela fazer a vontade de Deus, do que verdadeiramente ela assumir essa grande responsabilidade de ser mãe de Jesus. Por que isso? Quando eu estava analisando essa palavra, irmão, por que eu parei para refletir um pouco sobre isso? Porque hoje nós vamos dar exemplo de uma família natural. Nós vamos ver que nós, como filho, muitas das vezes os pais e as mães, elas querem que nós venhamos fazer aquilo que eles ordenam. E tem um ditado popular que as pessoas dizem assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E muitas das vezes parte de nossos pais e das nossas mães. Então, uma coisa que Jesus ele disse que talvez quando Maria ela entendesse que o objetivo dele não era desonrar ela, mas também fazer a vontade daquele que enviou, ele disse: olha, se preocupa mais em fazer a vontade de Deus do que verdadeiramente tu tentar me direcionar da forma para aquilo que eu vim fazer. Porque talvez ela, como sendo uma pessoa natural, não suportaria tantas coisas como Jesus suportou. E é por isso que nos dias de hoje, irmãos, nós hoje, como sendo essas pessoas que fazemos parte também dessa família de Cristo, nós também temos que começar a pensar da mesma forma como Jesus a orientou no passado. Porque uma das coisas e nós vamos ver claramente, irmãos, que nós também passaremos a ter esses tipos de situações tanto na nossa família natural como também no lado espiritual. Porque os ataques não virão dos de fora. A palavra vai dizer claramente que esses ataques elas partirão das pessoas que estão próximas a nós, das pessoas que convivem conosco. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele fala que quando o seu filho ele veio a esse mundo, ele veio para trazer a esse mundo não foi paz, mas sim guerra, trazer uma espada. E ele diz uma palavra interessante, que ele diz que ele veio levantar, se de uma família tivesse 5, 3 se levantariam contra 2 e 2 contra os 3. Ele faria com que o pai tivesse um levante contra seu filho, filha contra pai, pais e nora contra a sogra, e assim ele estava dizendo. Por que isso? Porque muitos não aceitam hoje a decisão a qual nós tomamos de servirmos a Cristo. Talvez tem pessoas que estejam aí passando por problemas, dizendo: mas pastor, hoje eu estou vivendo isso. O que eu devo fazer? Fazer como Jesus ele fez, irmãos. Jesus ele não parou seu ministério devido às polêmicas que surgiu ao seu respeito. Devido às pessoas falarem mal dele, se levantar contra ele, ele não parou isso. Se ele teve um propósito, ele teve um objetivo para se cumprir, ele foi até o fim. Da mesma coisa eu digo para você. Se Deus te chamou, te capacitou e te instruiu, vai vir levante tanto familiar, vai vir levante de pessoas que verdadeiramente estão à sua volta, vai, mas não desista. Dê continuidade naquilo que Deus ele queria que você viesse fazer. Porque qual é o objetivo? Existe um dizer que as pessoas dizem: aquele que não se une com nós, verdadeiramente o objetivo é nos espalhar. Mas uma coisa que Deus ele quer é nos unir. Se nós verdadeiramente perseverarmos, como aqui nós vamos ver, os irmãos de Jesus no começo da trajetória de Jesus não acreditavam nele. Isso o próprio João declarou isso. Tiago, outros ali que falam em termos do nome de Jesus, que Maria ela não permaneceu virgem. O primeiro filho de Maria foi Jesus, mas Jesus teve outros irmãos. Né? E aí você vai ver que hoje as pessoas têm o hábito de dizer Virgem Maria. Maria não foi virgem, Maria foi virgem só em ter um ponto a qual ela não gerou aquela criança. Depois que ela gerou Jesus Cristo começou seu ministério, Jesus teve outros irmãos. Jesus teve outras pessoas também ao seu redor ali. Jesus teve irmão, teve irmã. A própria Bíblia declara isso. Então hoje tem pessoas que cultuam Maria, mas esquecem de cultuar Jesus. Que esse verdadeiramente era o autor, esse era o verdadeiro central, a central de tudo. Então nós vamos ver claramente que essa seria uma das grandes responsabilidades de Maria hoje. Verdadeiramente querer conduzir Jesus naquilo que verdadeiramente ele já sabia o que teria que fazer. Então nós vamos ver, irmãos, claramente que Jesus ele ensina isso para ela. Faça a vontade de Deus. Porque se tu for querer verdadeiramente fazer como essa grande responsabilidade de ser mãe, vai ser um pouco duro, porque hoje nós sabemos que nós como pai, que também como mãe, não vamos ver as pessoas falar mal dos nossos filhos e nós ficarmos muitas das vezes de braços cruzados. Não vamos ver as pessoas querer bater no seu filho e você querer dizer: deixa, ele merece apanhar. E talvez se Maria visse o que aconteceu no tempo de Jesus ali, daquela forma que ele se encontrava, talvez ela queria fazer algo, mas quando ela entendeu o propósito de Jesus e o seu chamado, ela aceitou da forma como Jesus ele tinha que dar continuidade para esse ministério. Então nós vamos ver claramente em termos disso.
Ao contrário desses dogmas a qual nós falamos, como eu disse ainda agora, as pessoas que hoje ensinam dizendo que temos que cultuar a Virgem Maria. Como eu disse, Maria não é mais virgem. Teve irmãos, Jesus teve irmãos, teve irmã. Maria, ela se relacionou com José, ela voltou a ter uma vida normal, como todos nós temos. Então, hoje tem pessoas que nos ensinam isso, irmãos. Se você quiser tirar dúvida em termos do que eu estou relatando, eu vou deixar aqui os pontos para você ver como Jesus ele teve irmão, porque ele foi um dos primeiros primogênitos. E depois disso, Maria gerou outros filhos, gerou filhas. Se você for no livro de Marcos, capítulo 13, verso 55, vai declarar em termos disso. Marcos 6,3, são versículos da Bíblia que você vai ver que a própria palavra vai descrever que Jesus teve irmão, e um deles tem o nome de Tiago, que escreveu também o livro de Tiago, já lá perto de Judas. Então, são pessoas que hoje verdadeiramente entendem que Maria permaneceu virgem, e Maria não foi virgem. Então, nós vamos ver outro ponto interessante, que Jesus aqui, ao colocar, verdadeiramente, ele trouxe o interesse a nos dar de forma a qual Deus, esse estava acima de todos esses versículos naturais a qual agora eu falei. Deus, ele estava acima de todas as coisas. E uma das coisas que nós vamos ver também é em termos da família. Nós devemos priorizar a nossa família, mas também ela não tem que estar acima de Deus. Porque quando nós olhamos em termos dessa palavra aqui, quando ele perguntou quem é minha mãe, e ao referir em termos da sua família, ele disse que Deus estava acima. E que a sua família também era um ato principal. Mas em compensação, ele também nos ensina que ela não seria a primeira coisa que nós deveríamos buscar. Por isso que Jesus diz que buscar primeiramente o meu reino. E as outras coisas seriam acrescentadas. Abaixo desse céu, a nossa família é um ponto centralizado a qual nós devemos verdadeiramente proteger e guardar, porque foi uma dádiva de Deus. Mas se chegar um tempo em que você vai ter que escolher, como a gente olha para dentro da Bíblia, entre a nossa família e Deus, a quem nós escolheríamos? Será que nós escolheríamos estar com Deus? Ou será que nós escolheríamos estar verdadeiramente com a nossa família? Mas uma coisa que eu entendo, e eu sempre tenho falado para as pessoas, irmão, que se hoje nós temos uma boa palavra, se hoje nós buscamos conhecer esse Evangelho, a qual esse traz libertação, traz cura, transformação a todos aqueles que recebem e crerem, da mesma forma como nós pregamos para as outras pessoas, e nós vamos ver essa mudança se nós também tivermos com essa mesma autoridade, com esse mesmo espírito e pregarmos para dentro da nossa casa, eu acredito que Deus também vai salvar. Porque esse é o objetivo de Deus, é verdadeiramente salvar as famílias. Mas o problema é que muitos têm deixado Deus de lado e têm buscado outras coisas para verdadeiramente, como diz a palavra de Deus, trazendo destruição a esses lares. E uma das coisas que nós vamos ver aqui é Jesus nos ensinando em termos disso. Deus, ele tem que estar acima. A nossa família, ela é uma coisa prioritária. Mas uma coisa que é, se hoje eu na igreja não busco primeiramente em Deus me alicerçar, como eu vou conseguir edificar a minha casa? E nós vamos ver claramente em termos disso, que hoje em dia, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ó. Se alguém vem a mim, essas são as palavras que Jesus disse, e aquele que não aborrecer seu pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, ele vai dizer que esse não poderia se tornar discípulos. E eu me perguntei, mas por que Jesus ele fala em termos dessa palavra? Porque nos nossos dias de hoje nós estamos vendo que o inimigo, irmãos, ele já arrumou uma forma de tentar verdadeiramente destruir as famílias. Por que isso? Porque nós vamos ver que ele verdadeiramente, por hoje ser um ser que praticamente não tem mais quase nada que era para estar em volta dele, então ele se sente uma pessoa solitária. E hoje tem a inveja daquilo que hoje nós construímos. E uma das maiores raivas de Satanás no dia de hoje é a família, irmão. Se você vê, um dos maiores levantes que está acontecendo hoje, não é em outras situações, não é em outros lugares, sempre é dentro da área familiar. Essa semana nós vimos aí o que aconteceu ao decorrer desses dias. O que aconteceu aí? Muitas das vezes, recentemente, aí não está com, acho que um mês, um próprio filho mata a sua própria mãe, outro veio aí mostra a forma da crueldade que ele fez isso. Aí muitas pessoas perguntam, por que tudo isso está acontecendo?
É porque muitas das vezes a gente olha assim, irmão. Deus, ele sempre planejou algo maravilhoso para as famílias, mas muitas das vezes muitas famílias elas não querem que Jesus ele esteja no meio. E quando eu sempre digo para as pessoas que quando Jesus ele não faz parte desse nosso ambiente, a outra parte ela faz. E é por esse motivo que hoje nós temos que entender que quando Jesus ele pergunta quem é minha mãe, quem são meu pai, quem é meus irmãos, ele não está desprezando ninguém. Muito pelo contrário, ele quer que nós venhamos, como diz a palavra, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa família verdadeiramente é trazer paz, amor, alegria, uma comunhão. Seria tão bom quando você chega dentro de uma casa, você vê aquela família unida. Uma família que pode vir ventos, pode vir temporais, pode vir guerra, mas é uma família que permanece unida. E hoje nós estamos vendo que o objetivo que o inimigo tem causado no meio dessas famílias foi trazendo sempre destruição. Hoje é irmão que briga contra irmão, é pai que se revolta contra a mãe, é as mães que hoje já não sabem mais levar uma palavra de incentivo para um filho. Muitas das vezes a palavra que sai da boca de um pai e de uma mãe, muitas das vezes são palavras de maldição. E é nisso que nós temos que hoje, nos dias de hoje, se policiar. Porque nós vamos ver que quando Jesus ele perguntou por quê, quem é essas pessoas? Quem é a mãe, quem é o pai, quem é os irmãos? Ele diz que todos aqueles que fazem parte da família de Deus, esses verdadeiramente vêm fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa família, irmão, é que a nossa família permaneça, como diz, unida. Uma família com paz, com amor, com alegria. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não pode dizer que tem tudo, porque algo nos falta. E muitas das vezes a gente busca preencher esse vazio com coisas que verdadeiramente não nos edificam. E Jesus ele disse que quando verdadeiramente você passa a aceitar, muitas das vezes a gente gera isso na nosso parentesco, nas pessoas que estão em volta. Muitas das vezes é um filho que não aceita a tua decisão que você tomou. Muitas das vezes é até a própria uma mulher que você convive que não aceita isso. Porque hoje é muito difícil nós largarmos aquilo que a nossa carne ela pede. E muitas das vezes sempre é assim, quando um toma uma decisão, sempre o outro fica para trás. Então feliz, irmão, e mais gratificante é quando você e toda a tua casa verdadeiramente passa a servir ao Senhor. E é um dos objetivos de Deus. Então, nessas passagens, eu queria somente lembrar a você algo maravilhoso do nosso Senhor. Ele vai dizer, tanto para aqueles que hoje são pessoas que nascem na naturalidade, que é da carne, como aqueles também que nascem de uma nova família, que é uma família cristã. A palavra que Jesus ele quer que nós venhamos entender, que por mais que as pessoas tentem de várias formas atacar a nossa casa, que nós venhamos cada vez mais estar focados em Deus. Porque vai chegar um momento em que verdadeiramente, pela tua perseverança, pelo aquilo que nós temos buscado no Senhor, Ele vai mudar essa situação. Aí poderíamos dizer, como disse Paulo para aquele homem no livro de Atos, eu e a minha casa passamos agora a servir ao Senhor. E é tão maravilhoso isso, irmão, por quê? Porque verdadeiramente nós podemos dizer que agora sim, tudo aquilo que faltava passa a se completar. Porque muitas das vezes tem família que acha que os bens que está sendo adquirido tem sido muito mais importante. Mas o mais importante de tudo é Cristo em nossa vida, na nossa casa, e verdadeiramente que Ele passe a direcionar a cada um de nós. É por isso que quando ele fala, eu não estou aqui, o perigo de verdadeiramente muitas pessoas estar do lado de fora. Porque Jesus, ele estava dentro trazendo esse ensinamento. Mas quando ele observa que, como ele diz aqui, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e eles almejam entrar. E eles querem falar contigo. Jesus ele poderia muito bem dizer, opa, vou parar meu sermão, eu vou lá ver o que eles querem. Mas ele deu continuidade naquilo. E ele disse que praticamente, que tanto nós como uma família natural, como uma família espiritual, a importância de nós estarmos sempre aonde Jesus estiver. Porque chegarás um tempo que talvez essa multidão, a qual vai estar em volta de Cristo, vai nos impedir de chegar até Ele. E essa multidão eu quero trazer para você de uma forma que você entenda.
Tem muitas pessoas que hoje têm impedido de você chegar verdadeiramente até onde Jesus está. Porque muitos só querem ouvir. Outros verdadeiramente não querem sentar ao lado de Jesus e aprender aquilo que ele tem a nos ensinar. Que é um exemplo para me finalizar. Existia dentro de uma casa duas mulheres. Uma, como muitos já sabem, por nome de Marta e outra por nome de Maria. Uma recepciona Jesus com amor, com alegria, mas ao abrir a porta e chamar Jesus para adentrar, ela vira as costas e vai fazer os seus afazeres. Maria, quando sabe que Jesus estava, o que ela fez? Largou e foi sentar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a ensinar. Talvez você vai perguntar, o que acontece? Muitas pessoas simbolizam Marta como o mundo, e muitas pessoas simbolizam Maria como sendo, o ser divino, a qual uma área espiritual. Mas vamos entender duas coisas, que o mundo ele tem sempre arrumado forma de tirar a nossa atenção das coisas que Jesus ele tem nos ensinado. Mas se você se colocar sempre na posição, como disse, o nosso objetivo for sempre ficar aos pés de Jesus, nós sempre vamos adquirir as coisas boas. E as coisas boas não estão no mundo. Para termos uma família edificada, não é o mundo que verdadeiramente vai nos trazer isso. Para ter uma família edificada e estruturada, nós temos que estar aos pés de Jesus, e Jesus fazendo sempre a coluna central da nossa casa e da nossa vida, irmãos. E é por isso que eu quero deixar essa palavra ao meu e ao seu coração, porque vai chegar um tempo que uma multidão vai cercar e vai ficar em volta de Jesus e vai impedir de aquelas pessoas que verdadeiramente se dizem fazer parte da sua família chegar até ele. E Jesus ele não vai parar de fazer o que está fazendo para verdadeiramente dar atenção àquelas pessoas que há muito tempo já era para estar ao lado dele. Você vai ver que no final disso tudo, os irmãos de Jesus só passaram a crer nele depois que viram ele morrer e ressuscitar. Finalizo com essa palavra para você dizendo: Jesus não vai mais morrer outra vez para você verdadeiramente ter a oportunidade que você está tendo agora. É por isso que ele disse claramente: se aquele que ouve a minha voz, as minhas palavras, não endureça o seu coração. Porque talvez seja hoje que Jesus ele quer mudar a geografia da nossa história. Jesus ele quer trazer paz, amor e alegria para a nossa família. Mas o problema é que muitas das vezes nós estamos pelo lado de fora, enquanto Jesus ele está pelo lado de dentro. Amém, meus irmãos? Que a paz do nosso Senhor esteja com você nesta tarde.